Você já sentiu aquele friozinho na barriga ao escutar que na matemática vai misturar letras com números? Já, né? Tá dando até risada aí que eu tô vendo sua cara daqui, gente. Então, quando você começa a estudar na matemática as letras misturadas com os números, como vocês dizem, você está estudando a álgebra. E nessa aula você vai aprender a equação do primeiro grau. E ó, uma equação do primeiro grau, o que é, Giz? É uma sentença matemática, então vamos pensar em uma sentença matemática, né, que tem as operações, tem os números, como nós estamos acostumados, as letras agora, e uma característica principal, que é o sinal de igualdade. E veja que esse sinal de igualdade, ele está representando o equilíbrio. E um exemplo muito bom para você associar a equação a algum contexto da vida real, é pensar em uma balança. Você está vendo essa balança aqui, né? Ela está em desequilíbrio, não é? Porque está um lado mais baixo que o outro. Então, ela não está representando uma equação. Ela, para ser representada uma equação, eu preciso colocar mais pesos para que ela fique em equilíbrio. Então, eu teria que colocar mais um aqui. Será que ela vai ficar em equilíbrio? Aí, ó, não está em equilíbrio. Continua em desequilíbrio. E aqui, colocando mais um peso, ela fica em equilíbrio. Vamos virar assim para você, né, que fica melhor, né, gente? Ah, meu Deus, tô virado para mim aqui. Aqui, ó, temos uma balança em equilíbrio. E para isso nós utilizamos o sinal de igualdade. E veja uma coisa, esse primeiro prato, aqui não é um prato, mas esse primeiro braço da minha balança, ele se chama numa equação o primeiro membro. E o outro é o segundo membro. Então agora olha aqui para a definição para você ir associando o que eu falei da balança com a definição de uma equação do primeiro grau. São sentenças matemáticas que expressam por uma igualdade, então você vai lembrar do equilíbrio da balança, e que apresentam uma ou mais letras representando valores desconhecidos. E esses valores desconhecidos, eles são chamados de incógnitas. Já aproveita para marcar aí, ó, incógnitas. E eles podem ser representados, essas incógnitas, esses valores desconhecidos, eles podem ser representados por qualquer letra. Pode ser a letra do seu nome, o X, mas a mais comum que a gente fala é o X e o Y, tá bom? Então, olha esse caso aqui, ó. X mais 10 igual a 24. É uma equação. 3m menos 2 igual a 2m mais 28. Também é uma sentença que representa uma equação. Aqui, x mais y igual a 32. Também é uma sentença que representa uma equação. Agora veja, nessa equação nós temos a incógnita x, que é o valor desconhecido. Nessa daqui nós temos a incógnita m. E nesta última nós temos as incógnitas x e y. Nesse caso temos duas incógnitas, mas pode? Pode, gente, mas o nosso foco de hoje vai ser descobrir o valor apenas de uma incógnita. Então, por exemplo, aqui volta para nossa balança em equilíbrio, tá? Eu vou virar aqui para mim, né? Porque daí eu vou mudar os valores e aí você vai responder para mim algumas coisas, tá bom? Deixa eu colocar aqui e deixa eu colocar... Ó, veja aqui, gente. Olha bem aqui. Você consegue observar que essa balança está em desequilíbrio, certo? Então, ela não está representada por uma equação, não representa uma equação. Agora, onde é que eu devo colocar o peso de valor x para que a balança fique em equilíbrio novamente? Aqui você consegue observar que ela está no peso 2 e no peso 9. E nesse lado ela está no peso 2. Logo, a nossa incógnita x, ou seja, o nosso valor desconhecido, ele vai ser representado pelo 9. Olha aqui, ó. E aí a balança fica em equilíbrio. Então, quer dizer que aqui eu tenho x valendo 9. Primeiro membro, segundo membro. Olha que simples que é. A primeira ideia, né, gente? A ideia inicial de equação é essa. Sempre colocar a balança em equilíbrio. Então, já vamos aproveitar e marcar para você não se esquecer que aqui, o que fica à esquerda, os termos que ficam à esquerda da igualdade, ele é o primeiro membro. E o que fica depois do sinal da igualdade, ele é o segundo membro. E aqui, da mesma forma, primeiro membro, o 3m menos 2, ele é o primeiro membro. E aqui eu tenho o segundo membro. Novamente, primeiro membro e segundo membro.
Ah, Giz, mas e agora? Como é que eu resolvo uma equação? Então, vamos lá para a resolução? Você marcou bem aí o exemplo da balança, né? A ideia que eu trouxe com a balança, que representa o equilíbrio, porque agora nós vamos fazer direto, tá bom? Então, veja aqui, x mais 10 igual a 24. A incógnita ali é o x, ou seja, ele é o valor desconhecido. Aí dá para fazer mental, né? Que número você adiciona 10 que dá 24? Quanto que é? 14. E o outro caso que você pode também envolver numa equação, na resolução de uma equação, é a operação inversa. Então, tem muito aluno que gosta de fazer assim, ó. No lugar do x, põe quadradinho. Daí, ó, quadradinho mais 10. Quadradinho mais 10 vai resultar em 24. Olha também como os alunos gostam de fazer. Para iniciar a resolução, gente, porque depois, conforme vai pegando o jeito, já vai fazendo direto. Então, que número que eu coloco aqui no quadradinho será? Ah, tá fácil, né? Mas faz de conta que eu não sei. Então, você vai fazendo o quê? Você vai fazendo a operação inversa. Você pega esse 24 e você tira 10, ó, subtrai 10. E de 24 eu tiro 10, vai ser 14, como a gente tinha falado. Tá bom, é fácil, Giz. Então, faz do jeito agora só com x. Então, pegando assim, ó, o jeito que nós estamos acostumados. X mais 10 igual a 24. Então, o que a gente fala? Não faz assim, ó, x é igual a 24. Daí eu falo, ó, o 10 estava a mais, então ele vai passar menos. A gente não fala assim? Mas por que a gente fala assim? Que é o processo de equilíbrio da balança. Porque se eu tiro 10 de um lado, eu tiro 10 do outro. Aí os alunos ficam confusos. Aí como assim? Então a gente prefere pegar e falar, ah, se estava somando, passa se subtraindo, fazendo operação inversa. E aqui também nos quadradinhos também é explicada essa operação inversa, né? Então a gente utiliza o macete, mas você já sabe que esse macete vem do equilíbrio da balança. O que eu tiro de um lado, eu também tenho que tirar do outro. Então aqui eu tiro 10, tá bom? E 24 menos 10, você vai encontrar que x vai ser 14. Prontinho, encontrei o resultado. A gente podia ter feito lá no começo, mas para você entender bem. Nesse outro caso agora, diz que tem 3m menos 2 no primeiro membro e 2m mais 28 no segundo. Como que nós vamos fazer? Num caso desse, eu preciso primeiramente agrupar os termos semelhantes. Como se você pegasse a balança aqui, ó. Tudo que fosse a letra, você iria colocar... Deixa eu deixar lá em equilíbrio aqui, não tava, né? Tudo que fosse letra, você colocaria no primeiro membro, e o que não tem a letra, que é o termo que tem a incógnita no primeiro, o que não tem a incógnita, você coloca no segundo. E aí, como é que vai ficar esse caso, então? Vamos colocar esse 2m para cá. E olha como que a gente faz. Vai ser 3m's. Esse 2m não tá mais 2m's? Eu vou trazer para cá, eu tenho que tirar. Ah, mas por que tem que tirar? Porque aqui, ó, para eu zerar ele desse prato da balança, eu venho aqui e tiro 2m. E a mesma forma, eu venho aqui e subtraio 2m. Então, por isso que fica escrito assim, ó, 3m menos 2m. Tá bom? A explicação vem daí. O que eu tiro de um prato da balança, eu também tiro do outro. Só que daqui, ó, 2m menos 2m, aqui zera. A gente nem escreve mais. Só deixa escrito no primeiro membro. Igual, aí fica o 28 que já tá aqui. Quem é que eu tenho que sumir agora, zerar do prato da balança? Tem que zerar esse menos 2 do primeiro membro, não é? Como que eu zero esse menos 2? Não é fazendo mais 2? Então eu venho aqui no 28 e faço mais 2. Aí o que a gente fala? Ah, pega aquele 2 que tá menos, passa ele mais. Então, ó, vai ser 28 mais 2, ó, 28 mais 2. Ou seja, como eu disse, o 2 estava menos, passou mais para cá. E aí a gente acaba fazendo sempre no macete, porque aí fica mais fácil, né? Do que eu ficar pensando, ah, tiro 2 daqui, tiro 2 daqui. O aluno nem gosta, já gosta de fazer direto. Então vamos terminar. 3m tira 2m, de 3 eu tiro 2, sobra 1. 1m igual 28 mais 2, que são 30. Agora, 1m vale 30. Aqui, como é 1, então não vai interferir em nada. Supondo que fosse 2 aqui, 2m igual a 30, o que você faria? Você teria que pegar esse número que está aqui multiplicando, porque quando nós temos um número e uma letra, é uma multiplicação entre eles, tá? Que está multiplicando e faz a divisão. Por que faz a divisão? Porque é operação inversa. Eu divido, nesse caso eu divido por 1 mesmo, vamos fazer com 1 mesmo, para não te confundir mais ainda. E divido por 1 aqui, tá bom? Aí,
1 dividido por 1 vai dar o próprio 1, que se fosse um outro número ia dar diferente, igual 30 dividido por 1, que vai ser igual a 30. Pronto, gente, fiz a resolução. Mas aí você escolhe qual método você prefere. Ou faz esse completinho aqui, ó, de tirar de um lado e tirar do outro, ou você já vai direto, quando você pega a prática, você faz pelo macete. E se você precisar de mais aulas de equação, eu tenho no canal uma playlist só de equação do primeiro grau para você praticar, pegar lista de exercícios e arrasar nas suas atividades. Já aproveita, deixa aquele like pra Giz. Você viu meu quadro novo? O que você achou? Aproveita, deixa nos comentários, curtiu o quadro novo da Giz, todo colorido assim? Vamos ver o que você achou. Deixa aquele like e já aproveita para se inscrever no canal. E eu vejo você na próxima aula!